todos. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um episódio do podcast Fale Mais Sobre Isso. Estou aqui com meu companheiro de podcast, Arley Albuquerque, e dando seguimento à nossa temporada que tem como tema central a ideia de transformar a vida em uma obra de arte. Hoje estamos recebendo Marcos Rediger, que vai ser aqui apresentado pelo Arley. Oi, Farley. Estamos aqui com Marcos Rediger, que é formado em Letras e Teologia e mestre em Linguística pela Universidade de Zurique e tradutor de diversas obras de autores junguianos e dos livros negros de Jung, esses que estão aqui. Eu queria, de antemão, agradecer ao Marcos, inicialmente, o aceite, né, do nosso convite aqui para conversar. Eu sei que a agenda dele deve ser muito complicada, mas deu tudo certo e estamos aqui. Marcos, coincidentemente, não foi nada programado, mas você é o nosso terceiro convidado. O primeiro foi um alemão, o segundo foi um mexicano e você, suíço. E a primeira pergunta que eu fiz aos outros é como o Brasil veio parar no Brasil? Como é que você veio parar no Brasil? Eu acho que a gente pode começar por aí de uma forma bem descontraída. Você pode contar a sua história, como é que o Brasil entrou na sua vida, para a gente iniciar. Meus pais me levaram para o Brasil quando eu tinha 10 semanas de idade. Meus pais eram missionários evangélicos e durante muitos anos trabalharam no sertão nordestino, na fronteira da Bahia com Piauí, no meio da Caatinga. A minha infância foi maravilhosa. Eu cresci com uma liberdade que hoje em dia eu acho que é difícil imaginar. Minha mãe era enfermeira, então durante o dia ela transformava a nossa sala em um consultório, porque não tinha médico por perto. Meu pai ajudava os homens na roça, né? Meu pai sempre gostou muito de agricultura. Então, durante o dia, eu corria solto e foi maravilhoso explorar aquela terra tão linda do sertão. Hoje, em Caracol, na cidadezinha de Caracol, existe um posto de saúde com o nome da minha mãe. Maravilha. E essa é a sua vinda para cá? É um brasileiro. Sim. 10 meses é um brasileiro. Marcos, a gente está aqui com o seu livro, que você já, inclusive, mencionou, O Universo no Peito, o encontro com a alma na imaginação ativa. E a gente percebe no livro, dei uma lida, naturalmente, do quanto essa questão da imaginação ativa foi presente na sua vida, principalmente no tempo que você teve na tradução dos livros negros e tudo mais. E o mote central da nossa temporada, que a gente tomou de Goethe, é justamente a ideia de transformar a vida numa obra de arte, né? Como é que você ouve essa ideia a partir dessa perspectiva do seu trabalho com os livros negros, do encontro com a sua própria alma, essa ideia de transformar a vida numa obra de arte, o que lhe parece? Um sonho. Para mim é uma pergunta muito, muito complexa, né? De muitas camadas. Quando eu comecei a praticar a imaginação ativa, eu descobri uma vida no mundo que eu não conhecia, que me era completamente desconhecido, e nesse mundo eu encontrei histórias, algumas lindas, algumas terríveis. E durante muito tempo, durante os primeiros 2 anos, né, mas durante o primeiro ano, eu sentia um abismo entre o mundo que eu vivia na vida desperta e o mundo que eu conhecia na imaginação ativa. E eu implorei à minha alma que ela
aproximasse, me ajudasse a aproximar esses dois mundos. E eu descrevo no livro, né, o dia em que isso aconteceu, né, que foi quando eu fui assaltado por dois bandidos em casa. Eu estava sozinho. E como durante esse assalto, confrontado com a possibilidade de morrer, ah, eu percebi, e foi uma sensação muito física, eu percebi a presença desse mundo de forma muito, muito clara. E aquele momento em que eu vivenciei a presença desse mundo tão diferente no meu corpo, eu resolvi lutar pela minha vida, né? E Aham. comecei a conversar com os bandidos, a explicar que eu tinha uma filha. E, por exemplo, eles que queriam levar o meu laptop e eu expliquei para eles, olha, é com esse laptop que eu pago a pensão da minha filha, né? Que eu tinha me separado no ano anterior da minha ex-esposa e milagrosamente deixaram várias coisas, né? Que eram Sim. muito importantes para o meu trabalho, acabaram levando muito pouco. E o prejuízo foi muito limitado, né? Além do trauma, claro, Sim. do assalto, de ter uma arma, eh, o cano de uma arma enfiado na sua nuca durante 1 hora, né? Sim. Mas esse foi o momento em que eu percebi que esse mundo, imaginal permeia a vida desperta e que muitas vezes a gente só não se dá conta disso. Sim. E desde então, eu acho que o que transforma, como a imaginação ativa ajuda a transformar a vida em arte, é que com o tempo você começa a desenvolver um olhar simbólico também na vida desperta. Você começa a perceber as coisas, os eventos do dia a dia de uma forma mais simbólica. E para mim, arte é isso, né? O símbolo traz uma plenitude de significados. E normalmente nós estamos acostumados a perceber apenas um significado naquilo que a gente vivencia no dia a dia. E quando você aprende a perceber o simbolismo no dia a dia, a vida se transforma em uma obra de arte. Muito, muito É legal. mais uma questão de perspectiva do que de uma ação do artista no mundo. Tem um texto, eu não vou me lembrar qual é a autora agora, se é a Mary Watkins, que ela fala dessa perspectiva que você colocou, da questão de enxergar essa perspectiva simbólica ou imaginal nas coisas comuns do dia a dia. E ela diz que, de certa forma, a própria religião atrapalha um pouco isso, porque nós aprendemos na tradição religiosa que as epifanias, elas não são diárias, elas são coisas muito fantásticas que ocorrem, né, Sim, detalhes. de forma luminosa. Então, as coisas simples meio que não poderiam ser epifanias da alma, não poderiam ser manifestações da alma. É mais ou menos isso que você está colocando. Né? É despertar uma sensibilidade também para as coisas mais simples, não? É porque o luminoso permeia tudo. Sim. É isso que eu estou tentando descobrir e viver, né? Porque a igreja trata a experiência luminosa como algo isolado, algo muitas vezes algo relegado à cela do monge, ou ao casebre do eremita, né? E eu discordo plenamente disso, plenamente. Você pode olhar ao seu redor e
ter uma experiência do luminoso a qualquer momento do dia ou da noite. Sim. Eu acho que é... Agora, o que eu tive uma educação muito religiosa, né? Meus pais sendo missionários evangélicos, eu fui criado com uma série de dogmas e doutrinas muito rígidas. Por outro lado, a religião me forneceu um repertório de símbolos, né, de histórias simbólicas, né, das quais ou às quais eu recorro nas imaginações ativas. Muitas vezes aparecem figuras bíblicas ou figuras do mundo do universo cristão, né, em minhas imaginações ativas, porém com um significado diferente, Sim. né? Marcos, como foi seu encontro com Jung? Assim, você já conhecia, já tinha lido alguma coisa antes dos livros negros? Como foi o convite, o aceite, o seu primeiro contato? Eu tentei ler Jung quando eu estava na faculdade, né? E eu larguei o livro, eu acho, eu não lembro qual foi. Eu larguei o livro depois de 2 páginas porque eu não entendia nada. Eu achava o Jung um autor horrível, né? Aí eu preferi ler Freud, que tem uma linguagem muito clara, muito lógica, muito organizada. E durante 30 anos, desde a faculdade, eu não toquei mais em Jung. Aí um dia eu recebo um e-mail da editora Vozes perguntando se eu estaria disposto a traduzir uma obra muito, muito importante do Jung. E a minha resposta foi que, a princípio, não, porque eu não tinha nenhum conhecimento de Jung. Aí eu lembro, o João Batista Croix, que era o secretário editorial da Vozes na época, ele falou, mas Marcos, é justamente esse tipo de tradutor que nós estamos procurando. Queremos uma pessoa virgem em termos junguianos, né? Uma pessoa que não venha já com uma bagagem teórica, porque não se trata de uma tradução teórica. E na época me deram 4 meses para traduzir todos os livros, porque isso era ainda em 2019, e a editora Vozes, juntamente com a editora americana, pretendiam lançar os livros negros simultaneamente. Então me deram um prazo muito curto e os primeiros arquivos que eu recebi não eram a transcrição dos livros negros, eram facsímiles, né? Cópias fotografadas das páginas originais dos livros negros. E eu me vi diante daquela escrita e eu sabia que ia ser um trabalho muito demorado para mim, né? E muito, muito intenso, porque eu tinha que decifrar a letra do Jung. Graças a Deus, Jung não escreve como um médico, né? É possível decifrar a letra dele. Mas assim, então, no início foi um trabalho muito lento. Eu comecei a fazer a tradução à mão também para acompanhar o ritmo da escrita do Jung. E imediatamente eu percebi que eu estava diante de um texto muito incomum, algo que eu nunca tinha visto na vida antes, né? E foi assim que esse foi o meu primeiro contato com Jung de verdade, né? Que foi através da escrita dele nos livros negros. Sim. E o que foi que isso mudou a sua vida? Assim, o que é que você pode dizer a respeito disso? O que é que esse encontro lhe trouxe? Ah,
Acho que foi ainda durante a tradução do primeiro caderno de Jung que um dia eu percebi que eu senti uma saudade muito intensa da minha própria alma. E eu decidi naquele dia que eu ia tentar fazer imaginação ativa depois da tradução, depois de completar a tradução. Porque pelas imaginações do Jung, que algumas são terríveis, Sim. né? Algumas das imaginações que ele registra nos livros negros são extremamente assustadoras. E eu sabia, estava ciente de que não seria um empreendimento fácil para mim. Então, quando eu terminei a, a tradução, eu esperei ainda um ano até o início da pandemia para começar a praticar a imaginação ativa. E quando eu comecei a praticar a imaginação ativa, minha vida nunca mais foi a mesma. Mudou tudo, mudou a minha autoimagem, mudou a minha visão da vida, mudou a minha visão do mundo, né? E eu acho que uma das coisas mais impactantes, ou uma das mudanças mais profundas foi que eu deixei de ser um homem orgulhoso. Sim. O confronto com as imagens na imaginação ativa me colocou num lugar de extrema humildade. Eu entendi de forma muito dolorosa que eu não sou melhor do que ninguém neste mundo. Não importa quem seja, eu não sou melhor, né? E isso tem sido, desde então eu tenho me lembrado sempre disso, porque existe, né? É óbvio, o perigo da inflação é onipresente. E quando você vê imagens, um determinado tipo de imagens, você pode facilmente acreditar que você é um escolhido, né? Por exemplo, ou que você foi agraciado pelo luminoso por ter o privilégio de ver essas coisas. Mas até nesses casos eu percebi que o preço que a gente paga é muito alto, Sim. né? O encontro com o luminoso nunca te deixa ileso. Sempre, sempre ocorre ou se exige uma transformação profunda que mexe nas suas convicções mais profundas, né? Ou que traz à tona sombras das quais você não fazia ideia de que elas existem. Sim. E no meu caso, pelo menos, durante certa época, quando eu fazia uma imaginação ativa, eu podia contar as horas. Dentro de 24 horas, aparecia uma situação na minha vida desperta em que eu tinha que demonstrar ou provar que eu tinha entendido a mensagem que a alma me trazia, né? E eu demorei. Eu sou ariano. Eu sou do signo de Áries, então eu sou muito afobado às vezes, sou muito rápido, muito impulsivo. Então eu demorei um tempo para entender essa lógica, né? E eu caía nas armadilhas que a alma preparava para. Eu caía feito um patinho bobo, né? Desajeitado. Mas, assim, a imaginação ativa não é uma experiência que se limita ao mundo interior. Ela afeta e transforma também a vida concreta, a vida desperta. Nessas experiências, Marcos, você reconhece então algo sincronístico? Muita coisa, muita Ou, coisa. tipo assim, nas experiências que vêm após
a imaginação ativa, que vem, de certa forma, como um confronto com o quanto você realmente percebeu daquilo. Há um traço sincronístico aí? Eu não sei se existe uma sincronicidade entre a imaginação ativa e aquilo que ocorre. O que muda é o olhar, né? Você começa a perceber as sincronicidades que ocorrem no dia a dia, de forma muito mais clara. Não é uma pergunta que eu tenho me feito muito, não. Então, eu não sei, não tenho uma resposta preparada para, para ela. Mas o que eu percebi é que, sim, existe, se não uma sincronicidade, existe um paralelismo entre o mundo imaginal e o mundo desperto, né? Temas que aparecem nas imaginações ativas aparecem também no mundo desperto dentro de um certo período limitado. Sim. É uma questão que me surgiu, Marcos. Você já colocou que é filho de missionários, evangélicos, não é? Sim. Imagino do protestantismo suíço, não é isso? Sim, agora a igreja evangélica no Brasil é muito mais parecida com a igreja evangélica norte-americana do que a Sim, igreja evangélica suíça. E a missão para a qual meus pais trabalhavam era uma missão que tinha missionários da Alemanha, da Inglaterra, da Suíça e dos Estados Unidos. E a influência americana foi muito forte. Então, eu diria que a minha formação religiosa é uma formação evangélica mais norte-americana, infelizmente. perfeito. Mas a minha questão vai um pouco além. Você traz, então, digamos assim, um background da sua própria família muito ligado à religião. E você citou rapidamente que durante a imaginação ativa, várias vezes surgem imagens bíblicas, né? Embora com um teor diferente. Me interessou muito essa questão, que eu creio que de certa forma as pessoas vivenciam na análise, não somente na imaginação ativa, mas na análise como um todo, que é esse confronto com os valores que nós temos e de repente aquilo que nos mostra a alma. Como é que foi para você que teve esse background religioso da sua própria família, que tem uma formação em teologia em Zurique, como foi esse confronto com essa perspectiva religiosa, né, familiar e também teórica da teologia, com aquilo que lhe mostrou a alma? Foi até engraçado, porque, principalmente no último ano, uma figura que tem aparecido muito nas minhas imaginações ativas é a Virgem Maria, Nossa Senhora. E eu não sei se você sabe, mas no mundo evangélico, todo culto a Maria é difamado como idolatria, né? E foi justamente essa figura que se tornou uma figura muito central para mim em minha busca. Embora ela não aparecesse apenas com traços cristãos, né? Nas minhas imaginações ativas, ela também se apresentou como grande mãe, mas também como a mãe que acompanha o morto ao submundo, né? No início desse ano, eu passei por uma série de foram 7 mortes na imaginação ativa, uma experiência muito intensa, muito difícil, quem
estava lá ao meu lado na hora da ressurreição, era Nossa Senhora, né? E então, esse é um dos aspectos que eu amo na imaginação ativa. Aparecem símbolos de forma totalmente inesperada, né? Aquilo que que eu aprendi a descartar, né? A condenar, reaparece na imaginação ativa como uma figura que doa vida, Sim. né? Pois é. E enquanto você estava falando, eu venho de formação católica, né? Nossa Senhora é a que intercede, né? É a intercessora, né? Quando você falou, me veio muito essa ideia dela cumprindo esse papel dentro da sua imaginação. Mas, assim, dando só um spoilerzinho do seu livro, tem uma coisa que me chamou a atenção, porque você é filho de missionários, você já ainda há pouco disse que tem uma formação religiosa muito grande, né? Mas no seu livro você disse que passou um tempo afastado da religião, né? Alguma coisa desse tipo, né? E que, pelo que eu entendi, o encontro com Jung e os livros negros lhe abriram ou lhe reaproximaram com isso. Eu queria, se você pudesse falar um pouquinho. Eu rompi com a fé dos meus pais aos 19 anos, né? Eu fiz algumas experiências pessoais que abalaram profundamente minha fé naquela estrutura rígida de dogmas e doutrinas. E depois dessa ruptura com a fé dos meus pais, eu caí numa crise longa de que durou uns 4 anos. Durante toda a faculdade, praticamente, eu sentia como se tivesse me encontrasse em queda livre, porque quando você cresce acreditando que existe uma verdade, uma e só uma verdade, né, que é a verdade que a sua fé lhe ensina, e que todo o resto é mentira, é do diabo. Quando você perde essa fé, você perde o chão. E durante longos anos, eu tive que aprender a viver num mundo que não conhece verdades absolutas, e que só conhece verdades relativas. E durante esse tempo, eu me aventurei. Era a época em que todas aquelas modas do New Age, né, da nova era, Sim. ah, estavam em alta, e eu experimentei muitas dessas coisas. Eu nem sei como é que se chama isso. Também tentei me aproximar do budismo, mas eu percebi muito rapidamente que eu não tinha chance nenhuma de criar a mesma intimidade que eu tinha com símbolos cristãos, com a simbologia budista, que era um mundo muito estranho para mim, né? E acho que lá pelos 30 e poucos anos eu desisti de minha busca religiosa e me conformei de que teria que levar uma vida pacata e sem sentido, né? Sem um sentido maior. E quando eu recebi esse trabalho de traduzir os livros negros, para mim foi. Os livros negros foram como a primeira chuva que cai depois de um longo verão, né? A primeira chuva que cai em terra ressecada. Me lembro ainda muito bem do cheiro, né? No sertão, quando depois de uma longa época de seca caía aquela primeira chuva. É um dos cheiros mais, nem sei como eu poderia chamar, mas assim, é um dos cheiros que mais me emocionam quando você sente o cheiro quando cai uma primeira chuva depois de um longo período de seca.
né? E os livros negros foram isso. De repente eu percebi que aqui estava um caminho de viver uma experiência com o luminoso ou com a alma, que não dependesse de doutrinas, dogmas impostas por alguma autoridade externa. Foi a primeira vez que eu percebi que existia um caminho de você encontrar tudo aquilo que uma religião fornece dentro de você mesmo. Ou seja, uma maneira de viver uma religiosidade profundamente pessoal, porque ela se nutre, se baseia e se apoia nas imagens que nascem dentro de você e não que não vem de um livro, não vem de uma autoridade, de um sacerdote, de um padre, de um pastor. E que a verdade que você encontra nas imaginações ativas é sua, É isso. e só sua, e não se aplica a mais ninguém. Né? Então, a imaginação ativa não tem esse aspecto missionário do qual eu tinha pavor. Né? Não tem como você impor a sua verdade a ninguém, porque ninguém, além de você, entende as imagens que você encontra na imaginação ativa. Marcos, pegando essa questão, mesmo autores que tratam de imaginação ativa, por exemplo, a Von Franz, ela tem... O Jung, naturalmente, fala disso em alguns textos, a Von Franz fala disso em outros livros dela, mas mesmo esses autores, quando eles escrevem, eles dizem, olha, é uma coisa muito difícil, é muito... Até mesmo os junguianos, a gente sabe que quando se fala em imaginação ativa, fala-se ali com... Estamos pisando em ovos, não é uma coisa muito simples de... O próprio Jung dizia que não era para todo mundo. Não é para todo mundo, aquela coisa toda. Eu fiquei muito curioso quando eu li seu livro, fiquei mais agora ouvindo você, porque, veja, você nos colocou bem assim, você passou muitos anos afastado de Jung, lendo Freud, porque isso aqui é incompreensível. E, de repente, você retorna a Jung pela questão dos livros negros, pela tradução, e encara, após a tradução, uma das questões mais difíceis da perspectiva junguiana, que é o trabalho com a imaginação ativa. Né? Como é que foi para você começar a fazer isso? Quer dizer, dá para a gente dizer assim, tem um caminho, é uma técnica realmente? Olha, dá para eu fazer aqui para você um manual para você praticar a imaginação ativa? Como é que foi isso para você? Eu acho que a vida me escolheu para traduzir esses livros negros justamente por isso, porque eu não fazia ideia. Aqui não tem Né? pergunta fácil, não. Aqui a situação aqui é de... Eu não sabia que a imaginação ativa era um tema tão envolto em mistérios, né? E medo e cuidado, como eu descobri mais tarde. O que aconteceu foi simplesmente minha alma me chamou. E um dia eu me deitei na cama, usei as primeiras palavras de Jung nos livros negros. Eu falei assim: minha alma, onde estás? Tu me ouves. E eu estava preparado a ter que passar pelo menos um mês invocando minha alma, como fez Jung, até aparecerem as primeiras imagens. Só que eu mal consegui terminar a formular essa invocação, né? Minha alma, onde estás? Tu me ouves? Eu fui inundado por uma sequência de imagens. Naquele momento, minha ex-esposa entrou no quarto e ela falou: Marcos, o que está acontecendo? Pelo jeito, eu estava branco, pálido. Embora eu, pessoalmente, não estivesse sentindo nenhum efeito físico, mas quando eu levantei e me olhei no espelho, realmente eu estava. Parecia um morto.
né? Toda a cor tinha desaparecido do meu rosto. E eu percebi, então, também meio intuitivamente, que eu precisava tomar um pouquinho mais de cuidado. E, por acaso, entre aspas, naquele mesmo ano eu tinha acompanhado o monge beneditino Anselm Grün em uma turnê de palestras que ele fez pelo Brasil. E durante nas palestras que ele deu, ele ensinou uma meditação que ele chama de o espaço interior do silêncio. Então eu passei a fazer essa meditação antes de invocar a alma. E a partir de então, as imagens vieram de uma forma mais controlada, né? Continuaram vindo de forma bem espontânea, mas já não vinham com aquela força avassaladora, né? E durante os primeiros meses, a maioria das imagens que eu vi eram paisagens lindas, fantásticas. E foi só depois de uns 3 ou 4 meses que eu tive a primeira experiência com a imaginação ativa que me derrubou, né? Que foi aquela experiência em que o apóstolo Pedro me colocou na frente de um espelho e eu vi toda a dor que eu tinha causado na vida de outras pessoas durante toda a minha vida. Mas foi uma coisa muito, muito espontânea e mesmo depois dessas experiências mais difíceis, eu nunca entendi qual era o grande mistério da imaginação ativa para os junguianos, né? Ah, eu acho que quando falam, né, o perigo de ocorrer uma psicose, eu acho que isso é tudo desculpa. Eu acho, eu acho que eles têm medo. Eles têm medo de olhar para o abismo, né? Eu acredito que... Tô brincando, gente, mas assim, é claro que a gente não sabe o que nos espera quando a gente desce pro inferno, né? Isso. O inconsciente contém tudo que a gente desconhece, né? Senão não se chamaria inconsciente, né? Então nunca sabemos o que a gente vai encontrar. E eu acredito que uma certa dose de medo é saudável, né? A gente precisa ter um cuidado quando a gente faz a descida, né? Porque nem tudo pode ser tomado ao pé da letra. A gente sabe que o inconsciente também se apresenta como trickster, que ele engana, né? O Jung diz que o inconsciente é, né, a origem de toda a criatividade, mas também é a origem de todo o mal. Então é preciso ter cuidado. Mas a técnica em si é a coisa mais simples do mundo, né? Basta você escolher uma técnica para aquietar a alma, que é o passo mais difícil em todo o processo, em termos técnicos, né? Você baixar a censura do ego e permitir e abrir um espaço no qual as imagens possam se manifestar. Isso é tudo. E depois é observar e interagir com as imagens, né? A imaginação ativa é maravilhosa porque ela te permite sair do lugar do observador passivo e interagir com as imagens. Por exemplo, quando aparece uma figura e ele diz alguma coisa e você não entende, você pergunta Sim. e ela responde. E você pergunta até aquilo que ela estiver falando revelar algum sentido para você, ou você sentir, puxa, tá bom, recebi tanta informação agora que eu vou precisar me recolher, né, e deixar tudo aquilo se assentar para ver se algum sentido nasce disso tudo, né? Ah,
nas minhas oficinas de imaginação ativa, eu sempre digo, não corram para o analista com as imagens que vocês viram, né? Guardem as imagens dentro de você e permitam que elas brotem, que o sentido brote delas com o tempo. A não ser que as imagens sejam tão perturbadoras que você realmente precisa de ajuda. E tem acontecido comigo, né? E eu sempre digo também, pelo amor de Deus, façam análise se vocês forem fazer imaginação ativa. Não façam como eu, pelo amor de Deus. Existem maneiras mais fáceis de você passar por esses processos, né? Eu mergulhei de cabeça, como um completo ignorante, sem saber o que eu estava fazendo, né? E foi só depois de um ano que eu comecei a fazer análise. Você teve momentos que E você essa análise precisou. Você teve sim. momentos que você precisou sentar para conversar com outra pessoa sobre essas imagens, independente de ser um analista ou não. Um confessor, um Eu não tinha amigo. ninguém. Na época, ainda era durante a pandemia. Eu vivia sozinho em minha casa, eu tinha me separado, acabado de me separar da minha ex-esposa, e eu estava lá, trabalhando o dia todo, isolado do mundo, né? Eu morava no meio do mato, em Arraial da Ajuda, com pouquíssimos vizinhos, e basicamente tive que lidar sozinho com tudo aquilo que aparecia. E foi só depois de um ano, né, quando um grupo de 3 analistas me convidaram a fazer um podcast, né, o projeto Efesto, que aí a então futura esposa me indicou um analista. E ele foi extremamente importante para mim, porque ele me explicou que nem todas as dores que apareciam nas minhas imaginações ativas eram só minhas. Ele que me explicou o conceito de um inconsciente coletivo, por exemplo, né? E que muitas das imagens que a gente acessa na imaginação ativa não são do inconsciente pessoal, mas sim do coletivo, né? Isso tira um peso enorme das minhas costas. Você, hoje, né, você me disse anteriormente que aos 19, né, você se afastou da religião dos seus pais. Esse trabalho todo de encontro com a alma lhe reaproximou de alguma forma da religião? Sim, mas é engraçado, me aproximou muito da religião católica, né? Ah, não sei se você sabe, mas o protestantismo praticamente expulsou todas as imagens das igrejas. Sim. Sim. O único símbolo que sobrou é a cruz vazia, sem o Cristo crucificado. E hoje, quando eu entro numa igreja católica, eu fico maravilhado diante da riqueza de imagens e de símbolos que você encontra, né? No fim de semana passado, estivemos em Santiago de Compostela. E é uma cidade em que você vive cercado de símbolos. E para mim foi uma experiência muito rica aquilo, né? Porque hoje eu consigo permitir que minha alma dialogue esse, com os símbolos externos também no estado desperto, né? Eu não preciso fazer uma imaginação ativa, sei lá, sentar no banco de uma catedral e meditar para receber imagens próprias, né? Ou para ouvir o que a minha alma responde àquilo, né? Então, é interessante. Hoje eu me considero, se eu fosse um cristão, cristão eu sou pela educação, né? Ninguém Sim. tira isso da gente. Sim.
né? Mas eu me considero hoje mais católico do que protestante. E aí? A gente, em episódios anteriores, um dos nossos entrevistados, inclusive o primeiro que o Arley brincou, que era um alemão, né? Sim, Que é o Carlo Tursi, que é filho ali de alemães com italianos. sim. Ele brincou não, ele falou aqui comentando, dizendo justamente que essa ideia de transformar a vida numa obra de arte, de se confrontar com aquilo que ele chegou a denominar em alguns momentos de a sua singularidade preciosa, nos dias de hoje é algo, se não impopular, dada a superficialidade né, que a gente tem hoje, mas um pouco difícil, né? O que você acha dessa perspectiva? Esse confronto com a alma hoje é algo popular? É algo no sentido assim de que importa ou realmente está perdendo o sentido? O sentido não perde. E eu acho que mais do que nunca, a gente precisa voltar a cultivar esse contato. Porque o contato com o inconsciente não é uma via única, né? Não são só os conteúdos que emergem do inconsciente e que a gente integra na vida consciente. A via também vai no outro sentido, né? O trabalho que a gente faz com o inconsciente transforma também o inconsciente coletivo. E quanto mais pessoas praticarem ou cultivarem esse contato, não importa se seja através de imaginação ativa, outras práticas de meditação ou imaginação, não importa. Do jeito que o mundo está hoje, à beira de uma possível guerra enorme aqui na Europa, né? A gente precisa de todo o apoio para fazer esse trabalho, que é um trabalho muito difícil. E eu acho que aqui, eu acho que você tem razão, Farley, que as pessoas não querem fazer esse trabalho porque é um trabalho muito difícil. É difícil você encarar determinadas coisas, né? No inconsciente. É muito difícil você olhar para determinadas sombras. E é muito difícil você sair de padrões de comportamento que você aprendeu ao longo de uma vida inteira e que durante a imaginação ativa você percebe que ela não serve mais, né? E que você precisa mudar isso. Nas minhas oficinas eu tenho percebido que muita gente vem por curiosidade, né? E uma pequena parte entende ou sente vivencia o contato com a alma e decide cultivar esse contato e se aprofundar nisso, né? E nós temos um grupo pequeno de pessoas na Confraria dos Perdidos, né? Que se dedica à prática da imaginação ativa e à busca pela alma, por esse contato com a alma. Mas são poucos. Eu queria que fosse mais, é claro. Sabe, depois aqui da nossa conversa, né? Eu acho que esse é um dos pontos que nos fizeram criar isso aqui que a gente faz hoje. É esse tipo de divulgação, esse tipo de depoimento que você está nos dando aqui. Porque dentro do que a gente foi construindo, que você foi falando, que a gente foi construindo hoje, a vida como uma obra de arte é de uma singularidade, né? Ou seja, é só sua. Então,
isso que você está trazendo, o que Hillman chamava de cultivo de alma, né? Cultivar esse encontro com a alma, é o que nos pode, talvez, abrir esse caminho para a vida como uma obra de arte única, que só você sabe viver, né? E, Sim. e trazendo para o que vocês estavam falando ainda há pouco, vai de, me parece, né? Queria escutar vocês dois, vai de encontro oposto ao pensamento massificado que se exige hoje na nossa cultura, né? Ah, assim, eu sempre digo, a imaginação ativa não serve como método terapêutico para você curar algum problema, seja ansiedade, medo, angústia. Ela cura através do contato com o mundo imaginal. O, o próprio contato com a vida simbólica tem um efeito curador. Eu não sei te descrever como. No livro eu descrevo como um dia, foi como se eu sentisse a alma cair em mim, né? É como se aquela coisa que eu sentia tão distante, um dia, numa imaginação ativa, tivesse voltado para mim. Isso é uma experiência muito linda, muito curadora, mas ah, não é o objetivo da imaginação ativa. Né? É como a arte, você pratica ou você cria arte pela arte. Sim. Né? Se você, o objetivo primário não é você criar uma obra que você possa vender. Como artista genuíno, você cria porque você precisa, É uma né? E necessidade, né? você pratica a imaginação ativa porque algo te chama para praticá-la. Aconteça o que acontecer. Marcos, eu queria lhe perguntar agora pelo retorno disso, na seguinte perspectiva. Há um texto que eu não vou exatamente lembrar qual é, mas a minha memória quer que seja ali daquele Psicologia do Desenvolvimento do Jung, acho que é volume 3 ou 4, uma coisa assim. Não sei. Ele tem um pequeno texto quando ele comenta sobre a individuação e ele diz que esse processo de confronto, né, com o inconsciente, ele leva, de certa forma, a um isolamento do mundo. Mas que isso também gera no sujeito um certo sentimento de culpa inconsciente, porque no final das contas nós somos formados não só internamente, mas também pelo contato com o outro, pelo contato com o mundo. E que o sujeito seria então, ao longo desse processo, tomado por um desejo muito grande de retornar ao mundo levando alguma coisa de volta. Né? Se eu não me engano, nesse texto ele cita até a questão do budismo, você falou também que estudou um pouco o budismo, no qual o Buda, né, Siddhartha, depois desse processo de iluminação, ele retorna à aldeia com um boi, que é a representação da perspectiva espiritual, se eu não estou enganado. Então, assim, algo deve retornar ao mundo. Né? Então, como é esse processo de retorno? Como é que foi esse processo de retorno para você? Tá, de repente, nessas oficinas que você oferece, tá na tradução dos livros, tá no seu próprio livro, como quase que em algumas partes a questões pessoais, um testemunho daquilo que você passou para os demais? É uma pergunta muito boa. Ah, Em primeiro lugar, sim, existe uma tentação muito grande de você passar a viver no mundo imaginal, porque o que você vive lá, por mais difícil que seja, é um mundo diferente, do mundo desperto. Quanto ao que eu trago para o mundo
eu acho que o maior desafio para mim é trazer algo, né, para a minha vivência mais íntima na família, né, no relacionamento com a esposa, que é onde os problemas se manifestam. Né, os problemas mais desafiadores se manifestam muitas vezes no relacionamento. Não tenho sido sempre bem-sucedido com isso, mas eu tento permitir que a imaginação ativa me transforme também como parceiro, né? Eu espero, com o tempo, me tornar um marido melhor do que eu sou no momento. E para esses que estão, em algum momento, fazendo parte desse processo com você, como por exemplo nas suas oficinas? Olha, eu acho que todo o meu trabalho que eu tenho feito com oficinas ou palestras resultaram daquele primeiro evento que foi no lançamento dos livros negros no Instituto do Rio de Janeiro, que aí começaram a vir pedidos de entrevistas e podcasts e gente perguntando se eu poderia ensinar a técnica. Então, aquilo lá foi meio que algo natural, um trabalho que aconteceu, né? Que realmente começou a ficar muito mais intenso quando o Roberto Gambini me apresentou em São Pedro, né? As palestras estão disponíveis no YouTube. E foi a partir daí que todo esse trabalho tomou forma, né? Mas não foi um trabalho no sentido de devolver ou trazer algo para o mundo por algum sentimento de dívida, né? Mas assim, eu até quando você estava falando, eu fiz umas pesquisas recentemente, né, sobre o tema de individuação para um projeto lá da sociedade. E se não me falha a memória, acho que é no 18.2, no dos últimos livros que ele tem a melhor definição, pelo menos aqui a mais completa, né, que ele vai construindo dentro da obra dele. O processo de individuação, né, que paralelamente a isso que a gente está chamando a vida como uma obra de arte aqui, o põe dentro da sua singularidade, né? E você, estando em contato com ela, você pode responder ao mundo da melhor forma que lhe cabe, né? Eu acho que é isso que o Farley estava falando. Até não é, Ah, sim. não é dívida. Ele usa até essa palavra dívida, eu acho, em algum momento, mas não é uma dívida, é como se você tivesse, como o artista que você falou ainda há pouco, que se sente, a obra de arte vem, né? Você, quando está em contato com a sua alma, você está em contato com a sua singularidade, você quer mostrar isso para o mundo, você devolve isso para o mundo. Acho que é isso que o Farley estava falando. Ah, e tem outro aspecto, né, que eu tenho visto isso muito nas oficinas. Não existe um jeito correto de fazer ou praticar a imaginação ativa. Até a forma como uma pessoa faz a descida é muito pessoal, né? Isso é lindo, porque isso impede que você crie regras, né? Impede que você crie conceitos em torno disso, né? Para mim, individuação é um grande mistério. Não sei o que é, não sei.
Eu acho que a gente só vai saber quando a gente alcançar em alguma vida, né, a gente alcançar esse nível de ser individuado, que a gente vai entender o que isso realmente é. Ah, mas eu acredito que a imaginação ativa é uma forma, se você quiser descobrir quem você é e quiser descobrir como levar uma vida autêntica, que é um chavão vazio hoje em dia. Hum. Mas se você quiser descobrir como levar uma vida verdadeiramente autêntica e, né, uma vida como artista da sua própria vida, como criador da sua própria vida, pratique imaginação ativa. É muito simples. O processo pode ser muito difícil e doloroso, por conta das coisas que você vai ter que encarar, mas o caminho é esse. Sim. Uma hora. Na hora. Tá. Marcos, a gente tá chegando aqui na nossa hora já. Conversa passou rápido o tempo, Passou né? rápido. Conversa é boa, passa rápido o tempo. Queria deixar aqui a palavra com você, né? Pra se tem alguma coisa que você queria falar e por acaso a gente não perguntou a respeito da imaginação ativa, do processo que você passou, da vida como uma obra de arte, né? Deixar você falar agora que talvez a gente não tenha perguntado. No meu livro, vocês vão ver que os capítulos mais teóricos são seguidos sempre por um texto poético, Sim. né? Por por um texto que nasceu de uma imaginação ativa, né? E para mim, para mim, esse processo de transformar a imaginação ativa em algo que transcenda o âmbito pessoal ou estritamente pessoal. É porque no início a imaginação ativa ela vai te apresentar imagens que talvez só façam sentido para você. Mas com o tempo, aquelas imagens amadurecem ou se condensam, chamam outras imagens, que você consegue moldar e transformar em uma obra literária ou em uma obra de pintura, em alguma escultura, que possui a força de tocar uma pessoa além de você, né? A, aquele e que faz parte do processo de cura. Isso é muito importante para mim, né? Ocorre uma cura através do contato com os símbolos, uma cura que eu não sei te explicar, mas o processo de você permitir que aquelas imagens revelem o seu significado e de você pegar aquele significado e transformar em uma obra de arte, né, no sentido Sim. literal, é um processo de muita cura. É só um exemplo. Aquele conto Rosa Mãe Hum. nasceu de uma imaginação ativa em que eu vi minha mãe como um botão de rosa que foi cortado da roseira. E durante o processo de escrever esse conto, eu fiz descobertas sobre a minha mãe. Durante muitos anos, o meu relacionamento com minha mãe era um relacionamento distante, pouco afetivo. E através desse conto, desse trabalho de escrever esse conto, ah, ah, o nosso relacionamento entre mãe e filho foi
curado num sentido que eu nunca tinha imaginado. Hoje nós temos um relacionamento muito carinhoso e muito afetivo, né? E é, talvez essa imagem foi o maior presente que minha alma me deu até hoje. Muito bonito de escutar. Fala. Foi essa reaproximação. Sim, sim. De uma forma muito concreta, né? Eu nunca me esquecerei daquele momento em que minha mãe pediu que eu lhe desse um abraço, né? Minha mãe nunca tinha me pedido uma expressão física do meu afeto, e aquele momento curou tantas feridas. Maravilha. Sim. Fazer um encerramento? Bom, acho que foi uma conversa fantástica. Estamos aí com um pouco mais de 1 hora, né? Sim. Marcos, mais uma vez, agradeço muito a disponibilidade, agradeço muito ter aceito o nosso convite. Com certeza vai ser um dos melhores episódios aí de toda a temporada. Eu acho que a conversa foi maravilhosa. Muita coisa para a gente aprofundar ainda. Isso. Né? E aqui, ó. Deixar aqui. É um livro, né? O livrozinho do Marco. Mostrar. Universo no Peito, já traduzido aí para o português. O encontro com a alma. Não, foi escrito em português. Foi escrito O livro em foi... português? Sim. Foi escrito em português, sim. Pronto. Maravilha. Tchau. O português é a língua do meu coração. Ah, por isso que O eu disse que alemão é a língua você da é minha brasileiro. Então, Por isso que eu disse que você é brasileiro. Os 10 meses não nego, né? não é? E aqui ali eu ainda escutei um sotaquezinho lá da Bahia. Olha aí, ó. Ele está dizendo que ainda escutou um sotaquezinho da Bahia, vez por outra. Maravilha. Eu quero agradecer muito a você, Arley, e a você, Farley. Amo seus nomes. Né? Acho uma maravilha, agradeço muito pela oportunidade e pelo privilégio de poder conversar com vocês, e espero que não tenha sido a última vez. Não, com Né? certeza não. Curti muito esse tempo que a gente pôde passar juntos aqui. Novos projetos vêm aí. Virão, e aí você vai estar junto com a gente. Eu agradeço, Marcos. Um grande abraço. Muito obrigado. Um abraço. É isso. Gente. Até a Também próxima, amo. gente. Abraço. Tchau.